Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Hoje temos um convidado que pela primeira vez tem quase 2 folhas A4 de introdução, portanto a minha procura por esta introdução deu bastantes frutos, encontrei muitas coisas e tive que cortar algumas, portanto, só para não estarmos aqui muito tempo. Mas eu não me quero alongar e tu vais-me dizendo se está tudo correto, porque isto às vezes o Google... Há coisas que eu já não sei, se calhar. Já? Então pronto, então vamos ver. Tentar. José de Avilés Burné Herrera Correto. nasceu a 24 de outubro de 1979. Certo. É um conceituado chefe de cozinha e empresário português, está correto? Não posso confirmar. Eu confirmo. Licenciou-se em Comunicação Empresarial pelo Instituto Superior de Comunicação Empresarial, que giro eu também. Só gente boa que saiu do Ixam. Com uma tese dedicada ao estudo da identidade e da imagem da gastronomia portuguesa. Iniciou a sua carreira no restaurante Fortaleza do Guincho, em Cascais. Em 2005, na sequência do trabalho realizado e de um jantar de apresentação que preparou no Hotel Bristol, em Paris, recebeu o prémio Chef d'Avenir, atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia. Há quase 20 anos, não é? Imagina. 2005, mesmo. No segundo semestre de 2005, integrou a equipa do restaurante El Bulli, em Barcelona, para um estágio profissional. 2007. Google. Foi chefe executivo do restaurante Tavares de 2008 a 2011. E em 2009 foi reconhecido pela primeira vez como a estrela do guia Michelin. Correto. Em setembro de 2011 abriu o restaurante Cantinho do Avilés, no Chiado. No início de 2012, José Avilés assumiu o comando do restaurante Bel Canto e renovou-o totalmente. Em menos de um ano após a sua abertura, foi distinguido como uma estrela Michelin. Confirmo também. Pronto. Já em 2014, o Bel Canto recebeu a sua segunda estrela Michelin e em 2009 foi considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo pela The World's 50 Best Restaurants. 2009... 2019. 19. Pode ser, sim. Acho que foi em 16 a primeira vez, mas é indiferente, sim. 19, está ótimo. Vá, pronto. Atualmente, tem, Fácil. Atualmente tem vários restaurantes em Portugal, em Lisboa, no Porto e no Dubai. Já sabemos que és um homem sem medo dos tachos e das panelas. Como é que és no resto? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito. Por teres tido a Eu ando coragem. um bocado distraído, por isso ainda não tinha visto o vosso podcast. É possível. Isso é uma falha das Porque olha, grandes. não tenho computador, não vejo televisão, telemóvel, acabo por ver poucos podcasts, trabalho muito. E se tivesse sabido que o título era Homens Sem Medo, não tinha visto. Porque eu tenho imenso medo, não é? Isto é tudo... Tens, claro, tens medo de quê? de muitas coisas. Principalmente, eu acho que de perder as pessoas que eu gosto, é assim o meu medo maior. Mas tenho medo, eu acho que o medo também me dá muita força. Mas ao mesmo tempo não tenho medo de combater o medo, que eu acho que é a grande... há medos que nos aprisionam e há medos que nos dão coragem para combater esse medo, e eu acho que eu sou mais este segundo. E neste teu percurso grande, não é, já, para um miúdo tão novo, qual é que foi assim a coisa mais corajosa e mais sem medo que te tiraste, sem qualquer medo de cabeça? Acho que houve vários momentos. Foi logo ao princípio o largar um curso superior e começar a cozinhar e, sem saber nada, e a seguir um sonho. Acho que foi a abertura do Tavares enquanto chefe executivo do Tavares, que era um restaurante na altura com 225 anos, o mais antigo, um dos mais antigos da Europa, que chamavam um triturador de chefes, que os últimos chefes que lá tinham estado 4 meses, 6 meses, 1 ano, e trazer uma estrela para o Tavares foi incrível. Mas há pequenas coisas, passos que às vezes é à direita ou à esquerda, e dar-se aquele passo que é preciso ter discernimento e foi preciso ter coragem na altura e bons conselhos também de quem me rodeia. E acho que todos os dias, às vezes tenho medo de sair da cama com 30 restaurantes, 700 pessoas a trabalhar. Há bem pouco tempo o Covid também me trouxe algum medo, mas um medo bom. Eu sou contra o medo na perspectiva de aprisionar-nos, mas sou a favor do medo pelo respeito. Se nós não tivermos um bocadinho de medo, também somos mais displicentes a fazer o que fazemos.
Quando foste obrigado a fechar os teus restaurantes, falando no Covid, o que é que foi assim a primeira coisa que te passou pela cabeça? Olha, não sou muito agarrado ao dinheiro, por isso essa parte, apesar de ser uma preocupação grande, não foi o tema principal, e o tema principal era cuidar das minhas pessoas, cuidar da minha equipa e cuidar da minha família, quer dizer, pelo menos ficar com o mínimo que pudesse recomeçar e cuidar das pessoas todas que têm vindo a cuidar de mim também ao longo destes anos todos, e principalmente a incerteza, não é? Nós aprendemos a gerir, e acho que em nenhuma escola de gestão no mundo se aprendeu a gerir com custos e sem receitas, e o que nós tínhamos de um dia para o outro foi uma data de custos com 0 receitas e sem capacidade de ver além, com um nevoeiro cerrado, e valia a gestão nasal, cheira-me que isto vai passar, ou valia alguma intuição de que isto vai passar, vai não sei, mas não sabíamos se era 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ficar para sempre, vai... E todos virámos especialistas sem ninguém saber rigorosamente nada. E o que é que dizias às pessoas que trabalhavam contigo? Que íamos fazer tudo para que ficasse tudo bem. Não conseguia dizer, porque não tinha a certeza que ia ficar tudo bem, foi uma frase que correu muito aí, que nos agarrámos a ela, e na verdade ia ficar tudo bem o que não ficasse mal, e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu mesmo nas vidas e nas mortes e nas saúdes e nas doenças, e na altura o que eu sentia era que mesmo assim estava muito melhor do que muitas outras pessoas. Tive a oportunidade única, ímpar, de cozinhar para os meus filhos durante muito tempo, todos os dias, jantar, que não fazia, nunca tinha feito desde que eles tinham nascido. E por isso eu, na verdade, tirando o percalço de termos perdido muito dinheiro e termos, acho que foi uma bênção o Covid para mim nessa situação, quer dizer... Na parte familiar, não é? Fiz crescer a minha horta, cozinhei da horta todos os dias, trabalhei todos os dias, não houve nenhum dia que eu não fosse para o escritório. Ou estávamos a fazer também ação social, começámos a servir 100 refeições por dia, depois 200, depois 300, depois 400, chegámos a servir 500 refeições por dia durante muito tempo, acabámos a servir quase 20 mil refeições, e por isso estava sempre entretido. Reorganizámos muito da empresa, tivemos que sacrificar algumas pessoas na empresa, que foi o que custou muito, foi eu que falei pessoalmente com todas elas. Éramos 1100 pessoas antes do Covid, e por isso tínhamos 36 restaurantes, agora acho que 30, e por isso ainda houve alguns encerramentos, algumas saídas, e foi ganhar força para continuar, independentemente de como o mundo viesse a ser a seguir, que não sabíamos. Olha, eu introduzi-te aqui uma data do teu percurso, mas como é que, explica-nos um bocadinho como é que se passa, não é? Como estavas a dizer, de um curso de comunicação empresarial para ser chefe? Olha, não faço ideia. Eu sempre gostei imenso de cozinhar, não tinha referência nenhuma de pessoas que eu conhecesse que eram chefes de cozinha. Não, e esta terminologia chefe, não é? Pois. É que tu és o verdadeiro chefe, não achas? És o chefe do chefe. Não, porque imagina, estamos a falar isto há anos atrás, não é? Então, agora vamos só contextualizar isto. Não é que nós és o chefe do chefe, não é? Tá. Puxa, esse conceito agora, que é um conceito, eu acho que até demasiado banalizado, na minha perspectiva, tu sentes um bocadinho isso que eu estou-te a dizer, ou não? Eu quando comecei, era visto um bocadinho, olhado um bocadinho de lado por outros chefes mais antigos em Portugal. Pois é, sempre assim. Porque tinha um perfil um bocadinho diferente, outros estudos, não era da área, não tinha feito o curso de cozinha, nunca fiz curso de cozinha. As pessoas antes, eu nunca me intitulei como nada, nunca me auto-intitulei chefe, e as pessoas passaram a chamar chefe, eles achavam que era cedo chamarem-me chefe. Eu chefe, por acaso, tenho, confesso, é um nome, não é sequer uma profissão, não é uma categoria profissional. A minha profissão, eu sou cozinheiro e sou empresário, sou gestor, e sou chefe a partir do momento que tenho uma equipa para chefiar e que tenho autoridade reconhecida por essa mesma equipa para ser chefe deles, e depois o resto é o que seja, palha das pessoas chamarem chefe,
ao chefe, o taxista também é chefe. Eu chamo de chefe. Isso acho bem, foi eu que tinha pedido antes de começar. Exato, vou-te chamar chefe, desculpem. Eu agora tinha-me esquecido, mas eu algum respeito. Doutora. Doutora, não te esqueças. E por isso a minha transição dá-se, sempre gostei de cozinhar, nunca pensei fazer isso profissionalmente até aos 20 anos, achei sempre que ia ser um bom cozinheiro em casa, para os amigos, e que ia... Eu, na verdade, antes disso, não foste atrás, e ainda bem, porque senão eram mais páginas que não valia a pena. Mas eu estudei artes, queria ser arquiteto, por isso eu acho que o meu percalço ainda no percurso, que foge um bocadinho mais ao meu perfil, até terá sido esse curso, sendo que adorei depois o curso e que me foi altamente produtivo e conheci pessoas brilhantes, tanto a estudarem comigo como a ensinarem. Exatamente. E abriram muitas portas também, e hoje ajuda-me diariamente. Acabei por fazer depois mais tarde um curso de tipo uma pós-graduação de gestão para tentar agarrar as rédeas de tanta gente na empresa. Mas foi, olha, muito rápido. Um dia disse em casa, queria ser cozinheira, a minha mãe disse, está maluco? Eu disse, mas então prometa-me que acaba o curso. Eu disse, acabo e vou fazer um estudo, tinha que fazer uma tese de licenciatura sobre a cozinha portuguesa, um estudo de marketing, identidade e imagem, muito interessante, tive que entrevistar 100 pessoas da área. Giro. E depois comecei a cozinhar, já no último ano de curso estava a estudar à noite e trabalhava de dia, estagiava na Fortaleza do Guincho. Olha, e depois começo a trabalhar numa intensidade, depois cedo demais acho que sei mais do que realmente sei, e por isso ponho no meu primeiro projeto sufocado de trabalho e a chorar quase todos os dias de falta de força de conseguir ter o restaurante, e cresci muito, aprendi muito sozinho com 2 horas de sono durante semanas seguidas, 7 dias por semana, 18 horas por dia de trabalho assim seguidas. Isso foi em quando? Foi em que... Foi em que 2004, 2005, pois. 2006, foram anos muito complicados. E que está um bocadinho, está antes disso. Está antes disso. E depois vou para o Brasil ainda, fiz lá algumas consultorias, montei umas cozinhas, uns restaurantes, depois voltei, fui para o El Bulli e fui convidado depois para ir para o Tavares. Há alguns anos da minha vida que por burnout meu, que nunca deixei de trabalhar e nunca deixei de entregar o que tinha que entregar, que tinha que fazer, mas há pessoas que passam por mim na rua que trabalharam comigo 2 anos e que eu até que sou muito bom em caras, não te lembras? Não me lembro delas. Elas falam comigo que eu tenho ideia que conheço de algum lado e não me lembro delas. E tenho episódios, quer dizer, abri o bairro, emagreci 10 quilos, que para mim não é especialmente fácil, e acabo assessor no hospital 2 noites. Tive muitos desses episódios ao longo deste percurso, de muita correria e de muitas... Abrimos 10 restaurantes em 3 anos, quer dizer, foi assim há uma altura destes últimos 12 anos, principalmente, que foram de facto... E o que é que te fazia correr assim? O que é isto de... Olha, eu acho que há um lado muito saudável e um menos saudável nestas correrias. O saudável é gostar de fazer e fazer melhor e fazer mais e realizar-me com isso. O menos saudável é não estar contente com o que tenho por ser excessivamente perfeccionista e uma ansiedade que me faz querer fazer mais, por não conseguir parar, por sentir que se calhar... O meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, eu associo um bocadinho isso ao correr rápido para viver mais e poder morrer já descansado. Mas o problema é que eu quando comecei quando decidi que queria ser cozinheiro e já estava a estagiar, morava em Cascais e havia um restaurante muito perto de minha casa que se chamava Taverna do Francês. Que era assim, naquela zona era assim o restaurante mais moderno, tinha vindo um francês, tinha aberto uma coisa de 20 lugares. E eu pensava, se um dia a vida me correr muito bem, eu se calhar vou ser dono deste restaurante, vou ter um restaurante com 22 lugares, que era o que tinha, fazer a carta para aqui, não sei o quê, e já... E hoje conseguimos 1000 vezes mais do que eu alguma vez sonhei. Porque os sonhos vão... isto é como uma montanha, estamos a subir a montanha e vamos vendo uma altura que só se vê a subida,
E o que nos motiva é chegar lá acima, e quando começamos a chegar lá acima, começamos a ver a vista. E a vista é muito mais bonita do que a própria subida, e por isso continuamos a caminhar com muito mais vontade. E a verdade é que depois não se volta atrás, é muito difícil. Voltar atrás de uma coisa destas é parar. E por isso sempre que nós começamos já num nível completamente diferente, e por isso os objetivos que traçamos são completamente acima. Mas claro, isto não mata, mas mói, e às vezes mata mesmo, tem que se ter cuidado. E tu sentes que perdeste alguma coisa, ou seja, no meio desse caminho intenso? Perdi imensas. O equilíbrio. Ainda não atingi, mas estou perto. Não, olha, o meu filho mais novo com 3 anos chamava-me o pai do Mano. Com certeza perdi alguma coisa, porque ele não tinha percebido com 3 anos que eu era o pai dele. Primeira vez que vamos de férias, mas confirmei com a minha mulher, e ela diz que é. Pronto. E hoje em dia é bastante parecido comigo, por isso nada. É factual. É factual. Eu lembro de ir de férias uma das primeiras vezes que ele já, o mais velho, tinha 4, o outro 3, deve ser mais ou menos nessa altura. E íamos normalmente no fim de junho, ainda para o Algarve, uma semana, e eu pus o casaco no primeiro dia, que ainda estava um bocado frio à noite, e o mais velho desatou a chorar, a achar que eu já me estava a ir embora, e era aquela sensação, e perdi com certeza isso, apesar da minha mulher tinha uma organização engraçada, que era quando eu chegava à casa, depois de 17, 18 horas de trabalho, à 1 da manhã, e ela estava com os 2, que aconteceu ali, os primeiros 2 anos do segundo, que o outro ainda tinha 1 e tal, e depois de fazer 3, ela dizia, olha, agora são teus que já estou o dia todo com eles. Eu disse, mas olha, eu tive a trabalhar 18 horas, ela não ligava muito, deitava-se. Depois dizia-me assim, esta noite foi ótima, eles estiveram sossegadíssimos. Eu disse, foi, acordei às 2, às 3, às 4, às 5. Mas ela, quando eu chegava, dormia, por isso então eu na verdade estava completamente esgotado. Não perdi essa parte ainda vivi bem presente, mas perdi as partes boas, do dia-a-dia. E tentei-me convencer muito de uma coisa que é a maior mentira, que é, não interessa passar muito tempo, interessa é tempo de qualidade, é mentira, porque as coisas acontecem quando se está lá. O tempo de qualidade obviamente é importante, mas só há tempo de qualidade depois de se passar o outro tempo também com menos qualidade. E eles começam a andar e a dizer a primeira palavra e a não sei o quê, com tempo, não é o tempo de qualidade, é o tempo que se está ao lado. É eles a olharem para nós e a verem-nos como referências, e nós também a ganharmos essa responsabilidade e responsabilização de eles olham para mim. Eu fazia, por exemplo, campanhas a alguns produtos que não vou referir, publicitário, que não tinha mal antes de eu ter filhos, não tinha mal, depois de ter filhos achei que não os queria educar a consumirem esse tipo de produtos e deixei de fazer, e por isso há uma mudança grande. Com os meus amigos perdi muito, 10 anos pelo menos, 15 anos assim da minha vida. Com os meus melhores amigos falávamos uma vez por ano, literalmente, e por isso às vezes quando alguém me diz já não nos vemos há tanto tempo, já não sei o quê, não sei o que mais, eu disse, olha, não te preocupes, porque não és o único que dizes. A minha mãe também me diz isso. Quer dizer, há uma... Não posso dar pontapés a alguma doutora debaixo da mesa. Não, está tudo bem. Olha, e sentes que chegaste... Mas essa parte... Difícil. Não, é que eu acho que essa parte é importante ficar. Porque há muita gente que sente isto. Sim. Que é, não, de facto... Há tempo, tem que ser tempo para tudo o que se quer e de facto tem-se priorizar, mas os amigos também sofrem imenso com a nossa ausência, não é? E os amigos, a mãe, o pai, que é... nós de facto com esta correria, nós não estamos. E às vezes quando estamos, não estamos. É exatamente isso. Porque o meu grande problema às vezes era esse também, porque estava tão cansado e por acaso ao domingo não trabalhava e não sei o quê, e estava lá e não conseguia estar. Porque para baixar o ritmo, mesmo fisicamente, baixar o ritmo cardíaco, o ritmo mental, a adrenalina toda, mesmo chegar a casa, dormir, chegar a casa à 1 da manhã, o dormir é uma mentira. Não conseguias, claro. É uma mentira, é assustador. Agora vou desligar, carreguem. Agora acabou. Não, agora carreguem-me aqui num botão. O meu maior sonho era mesmo um botão que eu pudesse ligar. Adorava. Se inventares, eu também entro nesse negócio. Estás na fase de laboratório. Como é que agora de repente apagamos a luz, não é? Desligamos a luz do quarto e dormimos. Eu não entendo esse conceito. Por isso é que tu me luz acesa. Que eu não entendo o conceito, a pessoa não consegue desligar. Isso é a parte que eu acho mais assustadora das pessoas que de facto vão subindo a montanha. Que eu acho que é isso de subir a montanha. Eu acho que não é só subir a montanha, adrenalina. Eu acho que a adrenalina também aqui.
subires a montanha e ver, é isto, não é? Não saber parar às tantas, é veres o céu e quereres voar, é quereres... E depois há uma altura que eu acho que há uma grande transição, atenção, eu digo isto em relação a ser cozinheiro, ou ser chefe de cozinha, ou ser empresário, isto acontece em muitas áreas, esta em particular tem uma característica que é nós trabalhamos para trazer entretenimento e momentos de lazer ao nosso público, e por isso trabalhamos na maior parte das vezes quando as outras pessoas se estão a divertir, ou seja, Páscoa, Natal, fim de ano, não sei o que, a trabalhar. Eu passei 2 fins de ano com os meus filhos nestes 12 anos do mais velho, e por isso, quer dizer, é um tema, e depois há um lado que e que acho que é muito importante, que é quando a pessoa deixa de ser só, e não é só, e é só entre aspas, alguém que trabalha muito e que de facto tem muita responsabilidade perante os seus, mas alguém que passa a ser uma figura pública. E isto tem o quê? Nós começamos a viver 2 vidas, que é a vida que nós escolhemos de alguma maneira para nós e que pode ter... e vai tendo ao longo do caminho bifurcações e temos que escolher para um lado e para o outro, e a vida que muitas outras pessoas escolhem para nós e que imaginam para nós, e é essa gestão, e a vida resume-se, vou ser um bocadinho simplista se calhar, mas resume-se essencialmente numa coisa, que é expectativas versus a realidade. Em praticamente tudo o que nós fazemos é isto, e por isso as pessoas têm muitas expectativas sobre mim. Eu mesmo que não queira, que não era nada daquilo que eu queria oferecer, mas as pessoas acham que era aquilo que eu queria oferecer, isto condiciona-me muito. Imenso, se eu não tiver a capacidade de desligar, e na verdade não posso, porque o meu trabalho, a minha paixão, o meu negócio é cozinhar para essas pessoas. Exato. Não é um exercício egoísta de centrado em mim. E por isso isto condiciona-nos e faz-nos ter mudamos de nível. Se fosse um jogo de computador, passámos para outro nível e de repente dificultava. E eu acho que depois essa gestão e esse equilíbrio é muito importante nós mantermos, porque essa expectativa das pessoas contamina também as pessoas à nossa volta, contamina a nossa família, e por isso temos que ter muito cuidado em gerir isso e da maneira como fazemos, porque já é uma coisa diferente, não é só a minha equipa, são os meus clientes, muitas pessoas que não são meus clientes dos restaurantes, mas são meus clientes, são meus seguidores, são meus programas de televisão. Fiz um programa de televisão no Brasil que tinha 30 milhões de telespectadores. 30 milhões de telespectadores porque de repente temos muitas pessoas que criam uma ideia de... É percepção, não é? É percepção. E são pessoas que muitas delas nunca virão aos meus restaurantes, mas já são minhas clientes. Veem os programas de televisão, compram um livro, não sei o quê, e por isso criam uma ideia. E as ideias, por um lado, a semente da ideia das coisas mais extraordinárias da vida, porque é o que nos faz crescer e alimentar. E criar, claro. E a sensação de criar algo novo. Eu acho que é tão boa como ter um filho, e não me interpretem mal, mas eu acho que ter um filho não é só porque nós gostamos muito daquelas pessoazinhas pequeninas que nascem e que depois crescem, que são nossos filhos, mas é também porque nós fizemos parte da criação de algo novo neste mundo, porque eles são mesmo novos, porque não são um quadro em branco, porque podem ter genes mais de um ou do outro, e dos avós e dos teus avós, o que seja, mas há uma coisa nova que nasce, única, por isso é que há uma impressão digital, há também uma impressão digital da alma, do coração, do cérebro, tudo. Por isso nós ajudamos a criar algo novo, e isso é quase sobre-humano. Acho que é talvez o maior milagre da natureza e da história. É verdade. Eu salto um bocadinho de assunto para assunto. Não faz mal, não faz mal, mas eu tenho aqui a coisa toda bem assim. Quando nós estamos caladas... É porque é bom. E olha, e tu já chegaste ao ponto, ou tu tens o teu ponto de equilíbrio, ou uma forma de desligar? Olha, eu quando fiz os 40 anos, que foi há 3 anos, fiz agora 3 anos,
fiz um discurso muito bonito para uma festa com os meus amigos, onde disse que me comprometia, de facto, que tinha feito nos últimos anos já um exercício grande de marcar na agenda coisas importantes no nível familiar dos meus filhos, a festa da escola, não sei o quê, o dia do pai, aquelas coisas que me passavam completamente ao lado e começar a marcar, ao ponto de vem cá o rei de Espanha, quer um jantar neste dia. Eu disse, não, esse dia é o dia da escola do meu filho, não posso. E sigo isto rigorosamente, não mudo mesmo, cancelo trabalhos onde poderia ganhar muito dinheiro, cancelo viagens para o outro lado do mundo com coisas destas. Para mim é a reunião mais importante. Isso é um passo incrível. É importantíssimo, é o saber dizer que não e ter a razão e aquilo aparecer em prioridade na agenda, mas prometi-lhes que ia dedicar mais tempo aos amigos e passado poucos meses o Covid começou. Trocou-te as voltas. E por isso passaram 3 anos e ainda não consegui fazer isso, mas para lá caminho aos poucos, delegando, e eu prefiro a palavra confiante, que são claramente sinónimos, cada vez mais na minha equipa, e fazendo-os crescer e passando-os às vezes para a frente eles para a frente do comboio, porque isto é um grande comboio que eu ajudo a puxar, mas às vezes são eles que se põem à frente a puxar, ou pelo menos a força que vem atrás vão-me empurrando à frente. Tens algum restaurante preferido? Dos meus? Sim. Não, são muito diferentes, quer dizer, o Belcanto é especial pelo... somos 50 pessoas a trabalhar para 50 lugares, os pratos são muito pensados, há a cultura do detalhe é muito importante. Mas eu acho que isso é uma coisa generalizada no teu processo de criação, não é? Eu acho que tu tens detalhe, um lado estético e de muito assim, factual, não é? Muito acima da média, e esse detalhe, eu acho que o detalhe, não é? Nos amores e nos negócios o detalhe é tudo. Nós falamos sempre tanto do detalhe, o detalhe não é? É impressionante. Obviamente o Belcanto é o Belcanto, mas é uma coisa que te preocupa nos outros todos também. Todos. Mesmo no processo de criação eu acho que as pessoas procuram, eu às vezes só me apetece comer uma sopa e um prato assim bem tradicional, mas sei também que se eu servir isso vou defraudar 90% das expectativas, porque as pessoas de mim esperam sempre alguma coisa diferente. Sim. E por isso eu tento dar isso também nos outros todos. O Encanto, que é um projeto muito recente, mas que é um projeto que me apaixona, que é a alta gastronomia vegetal, que de repente, pensando numa paleta de cores e texturas e sabores, principalmente os sabores, retiramos mais do que 50% desses ingredientes que nós conhecíamos, né? Tirando o peixe, a carne, o marisco, de repente ficam só os vegetais, que não é só, porque depois começamos a descobrir muitos outros que nunca tínhamos trabalhado ou que tínhamos trabalhado de maneiras diferentes, e começamos a testar as texturas com maneiras de os cozinhar, de os curar, de os desidratar, de os fritar para ter a crocância, de os secar, de os fermentar, e de repente temos, em vez de pensar, por exemplo, num morango de maio, que é uma época boa de morango, acabadinho de apanhar, bem fresco, bom, doce, penso num morango que começa a nascer branco, bem duro, muito ácido, mas corte muito fininho, ponho com um bocadinho de vinagre e faço um pickle de morango. E em vez de pegar no morango, quando nós conhecemos o morango e fazer uma linha, eu comecei a fazer um desenho na minha cabeça, que depois passou para o papel, que é como se fosse a espinha de um peixe, que é fácil de visualizar. Tenho uma linha assim na horizontal e depois assim várias na vertical. E depois aqui é o objetivo para onde vamos, mas seria a cabeça do peixe. E há nas estações do ano, há vários ingredientes que estão no seu auge, e estão nesta linha aqui. Mas se eu recuar, esse morango verde que vira um pickle, que me substitui uma cebola, ou uma tangerina apanhada da árvore completamente verde, e eu faço sumo dessa tangerina, é um citrino que vem juntar às centenas de citrinos que já existem, mas não é nenhum citrino que nós conhecemos, porque é uma tangerina, mas ainda não chegou à tangerina, é uma tangerina jovem, e por isso nós abrimos o espectro em termos de criatividade e de imaginação, e isto pode ser aplicado depois a tudo na vida. E esta tangerina, depois se eu cruzar assim e se fizer uma gelatina, se fizer o sumo, se usar a raspa, se confitar, se cozer com açúcar, quer dizer, aquilo tem várias técnicas aplicadas já para isso. Eu posso de repente pegar no morango maduro, fazer uma gelatina
de morango, um sumo de morango, fazer uma gelatina com agar-agar, que dá para aquecer a gelatina, servir num copo de gelatina. Eu fiz isso quando os meus filhos eram pequeninos e comiam aqueles copinhos de gelatina. E servir isso num restaurante, que é uma gelatina quente, que eram morangos assados, tipo grelhados, na brasa, feitos em sumo, uma gelatina quente. E a minha ideia é, estou a comer uma gelatina que é uma coisa completamente infantil, mas sabe-me a morango assado e está quente, e por isso está a jogar com uma data de sentidos e está... Mas uma coisa, é um processo. Para tu chegares aqui, o teu processo de estudo e de trabalho prévio de investigação é brutal. Tu tens alguma equipa só que faça pesquisa de... Não, mas gostava muito e há muito tempo que tento preparar um laboratório para inovação, mas não conseguimos ainda porque a operação engole-nos e por isso hoje sou eu responsável ainda por 95% da criatividade dos restaurantes, mas a tentar passar a ter 50% só, 51%. Só para ter maioria. A meias só nos fecha. Mas há essa... De facto, criar algo novo é uma sensação espetacular. E pode ser um prato, como pode ser um negócio, como pode ser como escrever um livro, como é fazer... E nesta linha dos produtos depois descobriu-se os fermentados, que é um bocadinho o chegar quase à podridão, não é? E por isso, de repente... Estar a fermentar uma cebola ou uma couve começa a ganhar uns sabores ácidos, não está estragado, faz parte. Há muita coisa que nós bebemos e comemos fermentado na vida, o pão é fermentado, os fermentos, ou a fermentação natural, as cervejas, há muita coisa que é uma fermentação natural. E passar isso, estou a servir uma couve fermentada e que as pessoas me dizem, e com azeite e grelhada e não sei o quê, no Encanto, no vegetariano, as pessoas dizem isto é a mesma coisa que eu tivesse comido um bacalhau grelhado, é uma delícia. E essa sensação de que está a provar alguma coisa que é muito nossa, que é uma couve, com azeite, grelhada, mas só porque nós lhe demos uns dias a uma determinada temperatura com um bocadinho de sal, determinada temperatura não muito baixa para poder fermentar, para haver um desenvolvimento bacteriológico, ela atinge uma nova fase desse produto e por isso é uma coisa completamente nova. E é transformar uma coisa clássica, antiga, do dia-a-dia, comum, em nova, com um processo, com uma técnica aplicada e, na verdade, uma técnica que se usa há milhares de anos. Pois, exato. E esse cruzamento dessas vidas, desses tempos, é muito interessante. Eu tenho que te perguntar isto que é, qual é que é o teu prato preferido? Bacalhau à Brás. Eu já não sei se é, mas perguntam muitas vezes isso. Pois. Já não sabes, às tantas já disse. Não, eu comecei a dizer este porque era, e hoje em dia ainda não tive mesmo tempo a pensar se ainda será, mas se não é um dos preferidos. É um dos, pois. Muito bem. Mas adoro pão com manteiga também, só assim. Não como muito, que o não há nada como pão com manteiga. E um tomate coração de boi. Ai, que maravilha. Do Douro, ou Alentejano, ou Algarvio. Naqueles 2 meses de verão, só com um bocadinho de flor de sal e um fio de azeite. E um pão. Se tiver lá um pão também, um pãozinho também. Pois, tu és pão com manteiga, sempre, não é? A Sara chega, pão com manteiga está bom. Não, também não, mas sim, mas vivia com pão com manteiga, vivia. Se pudesse escolher viver para sempre, escolhias? Não. Quer dizer... Tem piada. Eu acho que primeiro porque a primeira coisa que nós tomamos consciência na vida é que estamos vivos, não é? E a segunda verdadeiramente coisa é que vamos morrer. E só aí é que tomamos mesmo consciência que estamos vivos. Nós já achávamos que tínhamos tomado consciência que estávamos vivos, mas só quando tomamos consciência que morremos é que a vida passa a fazer algum sentido. Porque se isto fosse eterno... Achas que perdia a piada? Acho que perdia a piada. E principalmente, quer dizer, o sofrimento... Olha, a minha avó viu morrer os 3 filhos. O sofrimento de sobreviver a quem vem a seguir a nós deve ser mau, deve ser horrível, e acho que perdia completamente a piada. Se me dissessem, se tivesse a oportunidade de viver 120 anos bem, ou não sei o quê, se calhar... Ainda tenho muitos projetos. Ainda está tudo para fazer. E os meus filhos bem até lá e com a minha mulher também com saúde, não sei o quê, continuaria. Agora, o viver para sempre, a vida deixava de ter piada.
porque o caminho, mesmo a história do sucesso é um bocadinho essa, que é a pessoa às vezes pergunta, e agora chegaste e recebeste as estrelas e és um dos 50 melhores restaurantes do mundo, não muda nada. O caminho é que é divertido. O caminho é que é divertido. O chegar lá não... Porque não se chega, na verdade. Não se chega, porque... Não se chega, não muda nada, nós não ficamos melhores, não nos sentimos... podemos ser mais vaidosos ou não, ou podemos... Não, pelo contrário, até que tens de começar a controlar o ego, e eu acho que as pessoas que em determinada altura vão atingindo algum sucesso, por muito que não queiras mais outra vez entrar na luta e na guerra, a luta encontra-te. Claro. A luta encontra-te porque tu és essa pessoa, tu és o guerreiro que fez aquilo, então aquilo é algum reconhecimento momentâneo, mas depois tu estás sempre à procura da luta, o que eu acho que pode ser às vezes difícil. É um vício como outro qualquer. É um vício como outro qualquer. E os vícios são doenças. É um alimento, uma adrenalina que existe. E tu alimentas-te disto. Claro. Alimentas da própria adrenalina, alimentas dos elogios das pessoas pelos trabalhos que fazes. Se um dia alimentas dos reconhecimentos e dos prémios, das distinções e isto muitas vezes é um balão cheio de ar, que às vezes alguém um dia chega assim com uma agulha só e faz assim. E por isso é que há uma coisa que é muito importante e que as pessoas deixaram de saber distinguir, porque todas rimam e as pessoas só apanham a parte final, e que são conceitos muito diferentes, que é ter, parecer e ser. E são coisas muito diferentes. E as pessoas substituem muito o ter pelo ser, e substituem muito o parecer pelo ser. Às vezes é importante parecer, até para descansarmos um bocadinho, se fizermos a vontade aos outros, e se parecer isto ou aquilo não é mau, mas a única coisa que nos dá realmente algum descanso é o ser, é nós sermos, nós estarmos mesmo, nós sentirmos o que somos e estarmos orgulhosos e dormimos bem à noite porque estamos descansados, porque somos honestos e porque damos a cara pelos nossos erros e porque celebramos as nossas vitórias e nós hoje vivemos num mundo muito promovido pelas redes sociais, que se criou, toda a gente tem a necessidade de pertencer a alguma coisa, não é? A família, um grupo de trabalho, uma empresa, um grupo de amigos e cada vez mais eu sinto isso muito das pessoas que trabalham comigo, são pessoas, a maior parte delas muito novas ou que começam a trabalhar, deixaram de ter tanto essa vontade, já não querem muito ter, porque não lhes interessa ter carro, não transportes públicos, mesmo ter uma casa é um bocado indiferente, o pertencer, elas já acham que pertencem, mas é uma realidade paralela e falsa, que é as redes sociais. E eu não sou um extremista, acho que é divertido as redes sociais, e tenho mais para motivos profissionais, mas também ponho algumas coisas mais pessoais. Mas quem vive as redes sociais como sendo aquilo, o mundo que pertencem, estão doentes. Estão doentes. E não só estão elas doentes, como estão a promover a doença no mundo. Estão a multiplicar a doença. E não estão a viver, não é? E hoje fala-se de problemas gravíssimos que prejudicam a nossa existência, a existência dos nossos filhos e netos no futuro, principalmente a sustentabilidade, as mudanças climáticas, a sustentabilidade ambiental, mas fala-se pouco. Depois a sustentabilidade está dividida num triângulo, em 3 pilares: a ambiental, a económica e a social. Fala-se muito menos da sustentabilidade social, que está ligada também à económica e à outra, mas numa perspectiva de, mesmo, por exemplo, fala-se da saúde mental, mas não o suficiente. Fala-se muito, hoje é a ordem do dia, as violações e os abusos sexuais da igreja e ninguém praticamente abre a boca sobre esses abusos que se passam nas casas, nas próprias casas. Estamos a falar de 3% para 42% uns e outros. E há uma coisa no mundo que eu fui aprendendo, que é, na vida, quando não se fala é que é mau. Quando já se começou a falar é porque isto mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Quando ainda não se fala é que ainda estamos
O poder, anos-luz é o poder da verbalização. Quando se começa a verbalizar, está meio... As coisas já já estão até mesmo connosco, não é? Sim, nós temos coisas cá dentro que acolhemos no coração, só quando e se ficarem cá dentro, ficam cá dentro. Quando começas a verbalizá-las... E já se começa a tentar descobrir e a saber e depois pode demorar às vezes gerações e décadas a mudar. Sim, mas já saiu cá para fora. Já saiu cá para fora. E há coisas que ainda nem saíram cá para fora. Isso e há um problema gravíssimo de saúde mental. O suicídio jovem hoje em dia dos 15 aos 25 anos é a primeira causa de morte no mundo. E é gravíssimo. E de facto há uma relação, há muitas vezes os maus tratos dos pais com os filhos, os padrastos, madrastas, com os enteados, que fazem muitas vezes depois essas pessoas repetirem os mesmos abusos o padrão. Eu não quero virar isto num tema psicológico, mas de psicologia. Não, isto é uma conversa. Mas para mim é uma coisa que me preocupa muito, porque não vale a pena salvar o mundo, não vale a pena salvar o ambiente se não salvarmos as pessoas. É mesmo. Porque estas pessoas vão destruir tudo o resto antes. Concordo. Aliás, estamos em plena guerra, com o risco de uma guerra nuclear. De repente, que se falam em energias alternativas, tem que se voltar a algumas energias nucleares para conseguirmos. E por isso andamos na Europa e no Brasil e nos Estados Unidos a tentar que as mulheres mostrem os mamilos no Instagram, e andamos no Afeganistão a tentar que as mulheres possam sair de casa e que mostrem o nariz e que possam estudar e que possam trabalhar. E por isso nós ainda temos muitos mundos diferentes e muitas desigualdades. E às vezes falamos com certezas absolutas e devíamos ter menos certezas e pensar um bocadinho melhor antes de dar opiniões. Por isso não tenho opiniões sobre nada. E acaba aqui o blog. Pronto, então vamos para uma coisa positiva. Quem é que é a pessoa que mais admiras? Acho que a minha mãe. A minha mãe que ficou viúva muito nova, com 30 e poucos anos, ter que criar a mim e a minha irmã com 7 e 8 anos. Que tinha descoberto uns anos antes que tinha esclerose múltipla, é uma coisa que eu não falo normalmente publicamente, e a conseguir lutar contra uma grande tristeza para criar 2 filhos, e a lutar contra uma doença que é altamente destruidora, porque como muitas das autoimunes, somos nós próprios a destruir-nos, é o nosso corpo, é o nosso cérebro a destruir-nos, e tem um lado que psicologicamente é muito pesado, que é nós estamos a matar aos poucos, ou estamos nós próprios com esta doença estamos a destruir-nos, uma autodestruição, e continua ainda firme, e a ver isto tudo e feliz, e por isso se calhar não lhe digo as vezes suficientes, mas é a pessoa que eu mais admiro. E ela gosta dos teus cozinhados? Gosta. Não vem muito aos restaurantes, mas agora por acaso fez 70 anos e fiz um jantar para a família e para os amigos mais próximos dela, eram 70 pessoas, num restaurante que ainda não abriu, por isso sentiu-se muito contente também de ir provar pela primeira vez esse restaurante, e gosta. Também se não gostasse, acho que não dizia. Também não ia dizer. Olha, diz-me uma coisa, e a palavra gratidão, agradecer, como é que a gratidão e o agradecimento está na tua vida? O que é que tu mais agradeces? Assim, se olhas para a tua vida para trás, nesses teus radiantes 43 anos, agradeces muito? Agradeço imenso. Eu acho que a palavra talvez que eu mais uso na minha vida é obrigado. Umas vezes mais bem aplicadas que outras e umas mais sentidas na perspectiva da profundidade de um obrigado e de um obrigado por educação, que eu acho que é muito importante. Porque o obrigado, o desculpe e o se faz favor é uma coisa que eu tento transmitir muito às minhas equipas, não custa nada e na verdade completa bem praticamente todas as frases e faz o mundo melhor. Mas estou muito grato pela saúde e a força, e ter força para poder fazer tudo o que tenho feito. Muito grato pela minha família, pelos valores que me transmitiram e que me educaram. Muito grato pelo contexto que vivemos, que vivo, mas pensando até enquanto português, olhando hoje em dia aqui bem perto, pessoas com contextos muito, muito piores.
e grato a mim próprio de muitas vezes ter escolhido o caminho mais difícil, mas que valeu a pena. Porque acho que é muito importante também, eu há 4 dias, há 5 dias, não, 10 dias, baralhado. É porque vim de Dubai há 3 dias, mas antes estive em São Paulo, mas só tive 30 horas em São Paulo, fui dar uma palestra para fazer um jantar. E dei uma palestra sobre a cozinha do abraço e sobre... e falava da importância de nos abraçarmos também a nós próprios, na perspectiva de estarmos contentes com o que nós fazemos. E não é um exercício de convencimento, nós às vezes tomamos decisões que não era o caminho mais fácil e que devemos agradecer por as termos tomado. E como às vezes devemos dizer estúpido, fizeste isto. Porque muitas vezes passa ao lado e é muito importante. Eu lembro, há uma história que já se passou foi em 2009 ou 2008 já, lá vão quase 15 anos. E estava no Tavares, estava a servir um prato no menu de degustação de um casal que tinha chegado muito tarde já, que tinha pedido para mudar uma data de coisas. Era um sábado à noite, estávamos cansadíssimos depois de uma semana inteira de trabalho. E às 11h30 da noite estávamos a servir um salmonete. Eu cozinhei os salmonetes na salamandra, que tem que ter um ponto de cozedura, é muito delicado, tem que ter aqueles 1 minuto, 45 segundos, dependendo do tamanho. E empratei os pratos, o chefe de sala agarra nos pratos, está a sair para a cozinha, e eu quando empratei os pratos vi que tinham passado 10 segundos do ponto de cozedura. Mas eu estava tão cansado que pensei, olha, a pessoa não vai notar, vou servir. O chefe de sala agarra nos pratos, e quando agarra nos pratos eu disse, vou fazer outra vez. Ele largou os pratos, eu fui fazer salmonetes novos, mandei esses pratos para o lixo, fui fazer novos. Servi os pratos, eu fui-me deitar, cansado, contente pela decisão, mas não tinha pensado muito nisso, achei, foi a decisão certa. E no dia a seguir recebo às 8h30 da manhã uma chamada de um crítico gastronómico português a dizer, não sei se já viu o blog do crítico, que na altura era o maior crítico espanhol de gastronomia, que ontem jantou no Tavares, e que começa o texto a dizer um salmonete no seu punto perfecto de cocção, o futuro da cozinha portuguesa, o melhor do futuro da cozinha portuguesa nesta mesa do Tavares. Isso foi intervenção divina. E por isso há mão de Deus aí. Vale sempre a pena tentar ser melhor. E isto não é só com a cozinha, isto vale para tudo. E nós às vezes estamos perante alguém, tivemos uma má atitude e podemos ir corrigi-la. E o estar bem é o melhor que há. Estar bem. E dormir descansado. É mesmo isso. Não ir por atalhos, não é? Que é super fácil. Há sempre um atalho. Há sempre ali no teu caminho alguém que te diz assim, olha... O caminho mais fácil às vem vezes... por aqui. E tu seguir-te na estrada, enfiar-te no caminho, não é? E confiar na intuição. E isso é ótimo, chegar à cama e pensar, não fui. Sim, não cedi. Exatamente. Bem, nós já passámos mais ou menos por este tema, mas vou ter que fazer a pergunta na mesma, que é, para quem é que tens sempre tempo? Para os meus filhos. Ou devia. Mas para quem tenho que ter e que tento ao máximo sempre ter. O que é que ainda te falta fazer? Eu... Que pergunta, não é? Não, eu gosto de pensar que ainda falta o melhor. The best is yet to come. Estas pessoas não têm remédio. Eu chego a esta conclusão. Mas eu sei, nós temos 3 pessoas aqui que não têm remédio. Mas pode não ser numa perspectiva de construir, pode ser há de ser sempre de construir, mas não de aumentar. Pode ser uma perspectiva de... Eu acho que é muito importante, muito importante nós ouvirmos-nos. E para ouvirmos precisamos de silêncio e precisamos de tempo. Quando não temos tempo não nos conseguimos ouvir, e por isso eu espero ter um bocadinho mais de tempo para me começar a ouvir um bocadinho mais, para saber o que é que vou fazer nos próximos 10 anos da minha vida, que ainda não sei porque ainda não me consegui ouvir suficientemente bem, mas vou ouvir e vou fazer. E há algum restaurante assim para abrir, novo? Mas não é por aí que vai ser o melhor da minha vida. Exato. Não, temos programado para abrir daí umas semanas um restaurante... Umas semanas, em Cascais. Cascais interessa-me, conta-me, só favor. Ao lado do Montemar, um projeto que temos pronto há muito tempo. Sim. E que
Está lindo aquilo. Está bonito. Muita gente a fazer lá PT, a treinar, a fazer piqueniques, vai, com restaurantes fechados já há muito tempo. Agora Temos uns projetos internacionais, estamos no Dubai, mas estamos com um projeto em Macau também. Estamos a começar um projeto também nos Estados Unidos. Mas não é isso, não é nada disso. Isso faz parte do caminho, e faz-me vibrar e faz-me... Tenho um projeto também muito pessoal meu em Portugal, que não posso revelar, mas que em breve será revelado, que esse veio das entranhas mesmo a construir aquilo, é uma coisa mesmo muito diferente de tudo o que eu fiz. Uau! Já tenho lenha para me queimar nos próximos anos. Tá bom. Deixaste aqui a curiosidade no ar, completamente. Está bom, adrenalina, a montanha, está bom. Bem, então, queremos ser convidadas para o restaurante de Cascais, só para avisar. E antes de acabarmos, vou deixar aqui o desafio que deixamos sempre no fim de cada episódio, que é dizer-nos quem é que são as mulheres, dizer-nos quem é que são as mulheres da tua vida e deixares uma mensagem, se quiseres. A minha mãe, a minha mulher e a minha irmã, que me acompanham, umas desde que eu nasci, outras já mais tarde, mas de muito perto, e a dizer que as amo muito. Pronto, eu acho que acabamos da melhor maneira. Que conversa boa, obrigada. Obrigado. Obrigada, Zé. Até ao próximo episódio.